Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, 9 horas em ponto, nesta belíssima manhã de domingo, dia 22, né? 21 de abril de 2019, dia da Páscoa, domingo de Páscoa, domingo, alegria, domingo de ressurreição, domingo, dia de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar que todos os domingos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, nós estamos celebrando a Páscoa, né? Para nós celebramos sempre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e o exaltamos o Senhor Jesus Cristo, por Ele ter sido o nosso Cordeiro Pascual, por Ele ter sido oferecido voluntariamente em prol dos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor, o que nos resgatou pagando o preço de sangue. É o nosso propiciador, porque aplacou a ira que o Deus Altíssimo sentia com relação ao pecado da humanidade. O Senhor Jesus recebe em sua carne esta ira do pecado, a ira que Deus sente com relação ao pecado. E para que não morrêssemos eternamente, o Senhor Jesus Cristo paga o preço da morte por nós. Por isso estamos alegres, por isso estamos felizes, porque sabemos que nem todos morreriam por mim, nem por você, nem pela humanidade. Quando olhamos as atrocidades que alguns nessa terra assim praticam, nós sempre pensamos, aquela pessoa não merece um favor meu sequer. Quem dirá, então, o Senhor Jesus Cristo morrendo por amor desta pessoa. Amém? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Hoje eu vou estar usando a nova edição NVT, nova versão transformadora. Até mesmo para a mensagem vamos utilizar esta versão, tá bem? Apocalipse, capítulo 3, verso 7, assim nos diz: escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem a prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu falei, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, todos os domingos nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Então nós louvamos e adoramos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para a eternidade. Dentre todos os fundadores de várias seitas, de várias religiões, grupos religiosos, místicos, esotéricos, existem ali os que são os seus fundadores com a sua ideologia, com a sua gama de dogmas, com o seu pensamento, e muitos no grande mercado religioso que sempre existiu no mundo, vão ali passando pelas vitrines e comprando esses produtos da religião. Religião vem do latim religare, então o homem dentro de si ele tem uma ansiedade de se encontrar com o verdadeiro Deus. Então na vitrine da vida, do mercado religioso, você sempre encontrará vários deuses esculpidos por outros homens. Em contraste com toda esta gama de deuses que nós vemos na vitrine do mercado religioso,
nós vemos que o nosso Deus não pode ser assim contrastado e nem de certa forma, assim, de forma tangenciável, ser colocado, esculpido através de uma imagem. Nós, quando vemos a palavra de Deus, vemos que os homens assim expressaram as características dos anjos. Alguns que tiveram a visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo não encontraram palavras para definir a sua grandiosa glória. Uma coisa é bem certa, como João assim nos afirmou, homem nenhum jamais viu a Deus. O grande eu sou é tudo aquilo que os outros deuses jamais conseguirão ser. Então os outros deuses podem ser tangenciáveis. Eles se expressam em árvores, eles se expressam de forma de animais, eles se expressam muitas vezes de forma humana, e às vezes dentro de todo o arcabouço filosófico dessas outras religiões, toda a filosofia vai redundar no culto ao homem. O diabo, que é o príncipe da vaidade, do orgulho, estende o seu orgulho a uma das criaturas que é a mais orgulhosa de todas, que é o homem. As pessoas querem ser admiradas, as pessoas querem ser seguidas, idolatradas. As pessoas querem ter a sua última palavra como a palavra decisória nos grupos, com voz de comando e por aí vai. E quando vemos certas festas e certas ministrações que o nosso Deus criou, instituiu, em todas as festas do calendário judaico, nós vamos ver a manifestação de um Deus soberano, de um Deus glorioso e de um Deus gracioso. A começar pela vida do seu povo, pois quando observamos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa, vemos que o povo deveria comer pães asmos 7 dias que antecediam a Páscoa. A Páscoa era a grande celebração do dia da emancipação, o dia da independência, o dia em que o Senhor cumpriu a profecia, que está lá em Gênesis capítulo 15, a nação de Israel haveria de se multiplicar, de crescer, passar 400 anos na terra do Egito, numa terra estrangeira, mas o Senhor livrou com mão poderosa, não por força de espada, mas pelo seu infinito poder e amor. Ele assim envia juízos contra a terra do Egito, e aproximadamente no dia 14 de Abib de 1445 a.C., a nação de Israel saiu vitoriosa, uma nação de escravos, uma nação de gente bárbara, mas que é povo escolhido do Senhor, saíram resgatados do Egito. Quando observamos o cronograma profético que existe em todas as 7 festas do calendário judaico, nós vemos que o Senhor Jesus, quando inicia-se a celebração dos pães asmos, ele sobe para Jerusalém. E como todos os nobres que assim montavam em jumentos, como os ricos senhores latifundiários que possuíam grandes propriedades, e como todos os reis que assim, para tomarem posse do seu reinado, eram coroados depois de cavalgarem em jumentos, o Senhor Jesus, o Rei Jesus, entra em Jerusalém montado em um jumento, num jumentinho. E algo maravilhoso, quando às 3 horas da tarde, o Cordeiro Pascal assim era sacrificado, imolado, às 3 horas da tarde, Jesus, o Senhor, o nosso Redentor, o nosso expiador, ele dá o seu último suspiro depois de ter sido transpassado com a lança. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. A obra de redenção com pagamento de sangue, a obra de expiação dos nossos pecados efetuadas com o próprio sangue do Filho do Deus Altíssimo, assim foi efetuada e realizada. E por meio deste sangue, o sangue eterno do Senhor Jesus Cristo, nós temos a purificação dos nossos pecados. E imputando pela fé, em confissão de pecados, crendo naquele sacrifício, os nossos pecados, assim confessados em arrependimento, nós somos perdoados. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira
os pecados do mundo. Agora que você compreendeu a importância da Páscoa para nós cristãos, faça um contraste da Páscoa que você acabou de ouvir com a Páscoa que está sendo celebrada neste mundo. Veja que a Páscoa que é celebrada nesse mundo, assim como todas as festas, elas vão encontrar o seu antecedente lá na antiga Babilônia. Indo mais para trás ainda, vemos que lá no período, em notas arqueológicas, nós comprovamos que a festividade de deuses da fertilidade, como Tamuz e Semíramis, eram precursores do que se originaria a festa da Páscoa para o mundo pagão. Veja que a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela não conseguiu sustentar por muito tempo o equilíbrio e a doutrina contida na Palavra de Deus, nem sustentar a lei de Moisés e nem sustentar o ensinamento que vinha ensinado por Cristo. Cristo como cumprimento da lei de Moisés, Cristo como cumprimento do sacrifício do Cordeiro Pascal. Ela não conseguiu sustentar por muito tempo, e pela fragilidade e pelo distanciamento de tempo, eles foram ficando flexíveis, fazendo concessões, e o culto a Tamuz, às deusas da fertilidade, acabaram sendo inseridas na celebração da Páscoa. O calendário judaico foi substituído pelo calendário romano, e juntamente com ele todo o paganismo e toda a liturgia pagã, e é o que podemos ver hoje. No Natal se comemora o nascimento de Shamash, do Deus Sol. No Natal romano, pagão romano, se comemorava o nascimento de Mitra. Veja que eles aproximaram o nascimento de um Messias pagão ao nascimento do verdadeiro rei, que não nasceu no dia 25 de dezembro, e sim, talvez, supostamente, com grande chance de probabilidade, de ter sido numa festa de tabernáculos, pois o nosso Deus sempre almejou habitar em meio ao seu povo, assim como um dia ele ordenou que fosse construído um tabernáculo. Vemos que uma deusa que se aproxima muito dessa celebração da Páscoa que nós temos nos dias de hoje é a deusa Óstris. A deusa Óstris era o feminino de uma outra entidade, era uma consorte de uma outra entidade masculina. Assim como Nimrod tinha Semíramis e o seu filho Tamuz, Nimrod nem praticamente era o pai de Tamuz, porque Semíramis adulterou com algum outro sacerdote, nasceu Tamuz. Tamuz era uma espécie de Messias. Óstris também tinha, de certa forma, um outro deus pagão. E nos cultos da fertilidade se encontrava a representatividade de ovos coloridos, de ovos que eram distribuídos na floresta, e os pagãos, assim, em busca da bênção, da prosperidade, saíam atrás desses ovos. E um coelho. Óstris é representada no ocultismo com uma lebre em seus braços, e essa deusa, a deusa da fertilidade, colocava esses ovos na floresta, e as pessoas tinham que buscar estes ovos. E quando observamos a representatividade da lebre, nós encontramos em muita literatura esotérica e ocultista a representação do coelho, né? O coelho se tornou até símbolo de revistas pornográficas, de revistas masculinas. Então, muito cuidado, porque a meta do diabo em todo o sistema religioso é estar aproximando-se da verdade, mas misturando alguns preceitos da verdade com a mentira. E quando estamos em meias verdades, nós não poderemos nos salvar. As meias verdades não nos sustentarão no dia do juízo e nem na nossa vida. As meias verdades são insustentáveis no campo espiritual religioso. Se queremos em religião nos aproximar, porque eu disse aqui, afirmei que religião vem do religare, né? Se nós tentarmos nos aproximar do verdadeiro Deus com meias verdades, nós não alcançaremos a salvação. Mas se verdadeiramente nos apegarmos ao sangue do Cordeiro e aceitarmos aquele verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus,
nós encontraremos a salvação. Por isso, é muito importante, num dia como hoje, você aceitar ao Senhor Jesus Cristo e estar alicerçado nesta verdade, na verdade de que o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, se fez humano, adquiriu natureza humana e em sacrifício como um cordeiro pascual pagou o preço dos nossos pecados. O seu sangue, a vida preciosa do seu sangue, foi o preço do pagamento para que pudéssemos ser salvos. Somente pelo sangue de Cristo nós temos a purificação dos pecados. Então, o sistema está aí trazendo religiões. O sistema está aí falando de coelhinho da Páscoa. Coelho nem bota ovo, mas as pessoas acreditam nisso. O sistema capitalista ganha muito vendendo ovos de chocolate. É mais fácil você ensinar para o seu filho sobre a verdade ao qual eu falei aqui, numa linguagem adequada para o seu filho, e dar uma barra de chocolate para o seu filho, do que comprar ovos de Páscoa que tem um valor agregado muito alto e quando ele é repassado ao consumidor é muito caro, né? Às vezes você vai comprar 4, 5 barras de chocolate ao invés de comprar um ovo de Páscoa. Então, tire a sua família, tire os seus filhos desse sistema com mansidão e amor. Pedro nos ensina: respondei com mansidão e temor a razão de viver que há em vós. Então não caia nessa de acreditar em ovinhos, coelhinho da Páscoa, sem entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa data é muito importante. É mais importante que o Natal. É mais importante que qualquer outra festa, porque celebra-se o dia que verdadeiramente, quando aceitamos o sacrifício de Cristo, Ele nos trouxe a libertação do pecado. Os judeus estão comemorando a libertação do cativeiro egípcio, mas nós comemoramos a libertação do cativeiro do pecado pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo para purificar os nossos pecados e no poder do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos para nos conceder vida e vida eterna. Oremos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós glorificamos o teu nome, nós te celebramos, ó Senhor Jesus Cristo, porque o teu sacrifício foi eficaz. Tão somente a tua obra na cruz do Calvário é suficiente para efetuar a expiação dos nossos pecados, a purificação do nosso viver. E estando guardados em Ti, ó Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos a confirmação de que também ressuscitaremos dentre os mortos. Ó Senhor Jesus Cristo, nós optamos pelo Cristo crucificado. Nós optamos pelo Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, o primogênito dentre os mortos. Nós desprezamos hoje tudo que a vitrine religiosa, as vitrines religiosas nos oferecem e nos apegamos ao Deus invisível, a quem um dia veremos face a face e poderemos adorar por toda a eternidade, pois só Ele é o autor da vida, só Ele pode conceder vida eterna, porque Ele é o Rei dos Reis, o Rei eterno, aquele a quem foi prometido a Davi que o seu reino não teria fim. Eu quero fazer parte deste reino, do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Filho do Deus Altíssimo e o Espírito do Deus Altíssimo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos adorar, vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição com toda a intensidade do nosso coração.